O que você fez ontem? Para responder, você não precisou lembrar de cada segundo que viveu de lá para cá, né? Você só fez um salto em pensamento. Bom, isso acontece porque o nosso cérebro se organiza de um jeito digital. Mas o que isso significa? A gente explica agora. Imagine que você vai acertar um relógio analógico em 1 hora. O ponteiro dos minutos precisa dar uma volta inteira, certo? Mas no relógio digital, dá para fazer isso sem percorrer esse caminho. Basta pular de um número para outro. É assim que nosso cérebro faz. Ele pensa de um jeito não linear. Então, sabe aquela conversa de botequim que a gente começa a falar sobre uma coisa, de repente está falando sobre outra coisa que não tem nada a ver com o primeiro tema? Vai ligando o assunto. Exatamente, vai criando algumas associações e a gente acaba abarcando uma série de conexões que indicam que o nosso modo de pensar ele segue uma lógica digital ou não linear. A dificuldade, inclusive, de a gente focar, o ser humano tem isso, né? A dificuldade de a gente ficar operando em uma única faixa. Daí a pouco a gente cansa e já olha para o lado, já quer fazer outras coisas. Isso é da natureza cerebral. O professor da UFG conta que a neuroplasticidade do cérebro explica isso, e ela começou a ser descoberta a partir do século XX. Até então, nós acreditávamos que cada área do cérebro era responsável único e exclusivamente por uma determinada ação. A determinada parte do cérebro era responsável pelo movimento, outra parte era responsável pela comunicação, pela fala. Tudo separadinho. Tudo separadinho. E as pesquisas começaram a provar que, diferentemente dos demais tecidos do corpo, o tecido que forma o cérebro, os neurônios, eles não estão ligados linearmente, mas eles fazem contatos pontuais e esses contatos eles podem ser renovados formando novas ligações. A isso deram o nome de neuroplasticidade. A partir daí nós descobrimos que tanto o cérebro quanto o pensamento trabalham em uma lógica digital. Mas antes de perceber isso, os seres humanos se inspiravam no mundo natural para organizar tudo de um jeito bem linear, até que as coisas começaram a mudar. Se até o século XIX, início do XX, nós estávamos buscando fazer com que o cérebro aprendesse o modo linear do mundo natural, agora a gente começa a inverter isso. O modo como o cérebro trabalha, o digital, começa a se lastrear pelas coisas do mundo. Foi então que começamos a desenvolver sistemas digitais e novidades relacionadas à computação, por exemplo. Criamos várias formas de as coisas funcionarem nessa lógica digital, o que influenciou o nosso jeito de viver. O professor dá alguns exemplos. Até algum tempo, as informações elas eram organizadas na forma de livros e nós tínhamos que comprar livros e guardar em nossas bibliotecas. Era a cultura da posse e guarda. A partir do digital, a gente começa a inverter essa lógica e começamos a operar em uma lógica de acesso e compartilhamento. Se nós levávamos um tempão para aprender a consultar, por exemplo, um livro em uma biblioteca. Chega uma biblioteca, tem que aprender como é que a biblioteca está organizada, ir até a gôndola do livro, procurar o código específico do livro, buscar essa referência. Hoje a gente faz isso com muito menos tempo, acessando ferramentas de busca na internet e buscando aquilo que a gente quer. É natural para nós, né? Muito mais natural, muito mais fácil, porque é o modo como nós organizamos o nosso pensamento. Outro exemplo da lógica digital está na forma de organizar as cidades. É importante pensar nisso. Afinal, em 2030, 90% dos brasileiros estarão vivendo nelas, segundo a ONU. Então a gente está reinventando as cidades. Nós estamos começando a trabalhar, olha, as cidades precisam ter câmeras para que o efetivo policial seja reduzido e seja inteligente para poder averiguar e acompanhar todo o processo de desenvolvimento. A educação também pode se inspirar na lógica digital. Como é que nós podemos organizar, por exemplo, um sistema educacional baseado em habilidades e competências e não em conteúdos programáticos?
Como é que nós podemos absorver a inteligência múltipla, entendendo que as pessoas têm uma inteligência múltipla e que elas podem desenvolver alguns aspectos de modo melhor que outras pessoas. E não achar que todo mundo tem que ser bom exatamente na mesma coisa, exatamente. A gente está só iniciando uma revolução enorme baseada em cultura digital. E é uma revolução que não tem retorno, não tem volta. E todo esse digital é, na verdade, inspirado em como a gente pensa, como o nosso cérebro funciona. Exatamente. E daí a gente começa a perceber o seguinte, nós chegamos em um estágio de desenvolvimento humano que somos tão inteligentes que nós podemos nos dar ao luxo de colocar inteligência em outras coisas. A tecnologia é essencialmente humana, ela não tem sobrevida sem o humano, do mesmo modo que se eu tirar a tecnologia, metade do planeta morre, porque a gente não tem capacidade de produzir e distribuir sequer alimentos no planeta. E a tecnologia, como um artifício criado e inventado pelo ser humano, é um padrão humano. Não há nada mais humano do que tecnologia.